Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Aqui neste canal nós estamos mensalmente ou semanalmente compartilhando conteúdo de grande relevância. Já tratamos sobre a saúde mental da criança, já tratamos sobre a saúde mental do adolescente, do jovem, do adulto, do idoso. E nesta feita, desejo compartilhar sobre a saúde mental no casamento. Isso mesmo, saúde mental no casamento. Deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu me chamo Erlan Charles. Sou professor de teologia, tenho mestrado em psicanálise, sou neuropsicanalista, psicanalista didata, tenho formação em terapia com abordagem cristã, tenho formação em terapia de casais, tenho formação em teologia. Atualmente estou mestrando em teologia e também doutorando em psicanálise. E é sobre isto, sobre a saúde mental. É uma área que já estamos há mais de um ano compartilhando, ajudando vidas, ajudando pessoas a ter uma ressignificação no sentido da sua vida. E é importante. O nosso conteúdo programático é em primeiro lugar, vamos falar um pouco sobre a comunicação como alicerce do vínculo emocional. No segundo ponto, vamos discorrer sobre o manejo de conflitos e estresse. Terceiro, influência do passado pessoal na relação. Quarto, sexualidade e intimidade emocional. E, por fim, apoio mútuo e cuidado. Antes de adentrarmos propriamente nesta temática, no assunto, eu te pergunto como está a saúde mental do seu relacionamento conjugal? Como está a saúde mental de vocês? Essa é uma pergunta que eu deixo aqui para a vossa reflexão. A saúde mental dentro do casamento. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Você estará nos ajudando a crescer dentro deste assunto, compartilhando este material, este assunto, esta aula. Ative o sininho, nos ajudando. Assim, o YouTube entenderá que este assunto, esta aula é de importância. Estará compartilhando, obviamente, para outras pessoas. Deixe o seu comentário e estaremos juntos crescendo um pouco mais. Introdutoriamente falando, a saúde mental é um dos pilares fundamentais para o bem-estar individual e, por consequência, para o equilíbrio nas relações afetivas. Em outra ocasião, já dissemos, trazendo o conceito de saúde mental, de acordo com a OMS, é um bem-estar em áreas como emocional, um bem-estar na área psicológica, um bem-estar na área social.
é um bem-estar em N aspectos da vida do indivíduo. E dentro do casamento, são dois indivíduos que decidiram morar juntos, construir uma história juntos, uma história de amor, uma história de companheirismo, uma história de gozo, prazer. E a saúde mental tem que estar em dia, precisa estar em dia. Quando falamos da saúde mental do casal, estamos nos referindo à forma como ambos lidam com as emoções, como lida com relação aos conflitos cotidianos, os traumas que ambos têm, as frustrações, mas também as expectativas dentro da convivência conjugal. Observe que dentro desta introdução podemos nos deparar com N questões que envolvem a vida de ambos. Como você lida com as emoções? Tanto as primárias quanto as secundárias. Como você lida com a tristeza? Como você lida com a raiva? Então, pode ser um dos problemas dentro de um relacionamento quando não há saúde mental, quando não há saúde emocional, quando não há inteligência emocional. Então, os traumas, que são as feridas que ambos parceiros eles trouxeram consigo para dentro do casamento. Então, se estas feridas, estes traumas não forem tratados, pode afetar a saúde mental do casamento, ok? Observem a nossa continuidade do ponto de vista introdutório. Casais emocionalmente saudáveis tendem a construir relações mais resilientes. Observe. A resiliência é uma das capacidades, uma das características dentro de um relacionamento. A capacidade de resistir aos intempéries, os percalços, as dificuldades cotidianas. Quando há, do ponto de vista emocional, uma saúde, tanto do ponto de vista emocional quanto mental, este relacionamento conjugal, este casamento, ele terá uma resiliência incrível, pautadas na empatia, no diálogo, mas também no respeito mútuo. Um casamento, um relacionamento saudável, o diálogo, a comunicação construtiva, eficaz, mas também um respeito recíproco, mútuo, é de característica saudável. Quando isto está ao avesso, está desandando, é um alerta dentro do relacionamento conjugal. Então, aqui nesta aula, vamos abordar os principais aspectos que influenciam a saúde mental conjugal e propõe também caminhos que irão nos fortalecer, irá fortalecer o seu vínculo, que é um assunto tão importante. Tá certo? A saúde mental no casamento. Vamos para o primeiro ponto desta questão. Vamos falar um pouco sobre comunicação como alicerce do vínculo emocional. A comunicação é um dos privilégios que o ser humano tem.
precisa ter o receptor, precisa ter a via de comunicação. Então, uma boa comunicação é de suma importância como um alicerce do vínculo emocional. Coloquei aqui 2 pontos, pelo menos. Diálogo aberto e honesto. Casais saudáveis, presta bem atenção, casais saudáveis mantêm um canal de comunicação claro, onde ambos se sentem seguros para expressar seus sentimentos, seus pensamentos, mas também as suas necessidades. Um casamento saudável, um casamento do ponto de vista mental, emocional, saudavelmente, a comunicação será nítida, clara, aberta, sincera para ambos, pois decidiram viverem juntos, construírem uma história juntos. E agora, a comunicação, quando ela está sendo prejudicada, a incomunicação é um dos fatores prejudiciais que vem afetando os casamentos. A incomunicação. Há muitas falhas na comunicação de um casamento, de um casal. Um quer falar mais alto, quer gritar, altera o tom de voz. E isso, dentro de um casamento, é nocivo, é prejudicial. Então, validar as emoções do outro, ouvir atentamente o outro, é de suma importância, ok? De suma importância. O que ele está pensando, o que ela está pensando. Ainda que eu discorde no casamento, faz necessário, portanto, concordar que discordamos. É um princípio elementar. Nós discordamos em algo, ok? Concordamos que discordamos de algo, ponto final. Quando há uma maturidade, uma inteligência emocional dentro do relacionamento, do ponto de vista do diálogo, isto é incrível. Isto é incrível. Uma escuta ativa e empatia. Ouvir com atenção. Não simplesmente escutar, mas ouvir. Escutar é diferente de ouvir. E este ouvir atentamente, sem interrupções, sem julgamentos ou suposições, é uma habilidade essencial, fundamental, primordial, que favorece a conexão emocional. Observe que há problemáticas no casamento, no relacionamento, pela falta da escuta ativa. Às vezes, a mulher precisa estar olhando para o marido, olhando atentamente para ele, pois a comunicação, às vezes, precisa ser de olho a olho, tete a tete, observando as expressões faciais, a gesticulação corporal. E isso é de suma importância. A entonação da voz pode significar muitas coisas. E uma má interpretação pode causar problemáticas inevitáveis, irreversíveis. Tá certo? Presta bem atenção nisto. Outro ponto aqui importante é o manejo de conflitos e estresse. Todo ser humano tem os conflitos endógenos, exógenos, aqueles que são internos, aqueles que são de caráter externos. Então, todo ser humano tem conflitos.
hormônios, o estresse, a liberação de, de adrenalina, o estresse, o cortisol sendo liberado diariamente, o dia a dia, a, vamos dizer que o corre-corre do dia a dia, isso é normal. Hoje as mulheres estão dentro do mercado de trabalho, adentrando com muita força no mercado de trabalho em N áreas da vida. Muitas chegam estressadas em casa. Período a TPM e etc. Os desequilíbrios hormonais e outras coisas. O marido, o trabalho estressante, muita cobrança do encarregado, tudo isso é a realidade da vida de ambos no casamento. Então, a importância de se ter saúde mental é de suma relevância. Então, reconhecimento das diferenças individuais. Cada pessoa possui sua história. Cada pessoa no casamento possui seu temperamento, possui a sua forma de reagir. Então, quando há maturidade dentro do relacionamento, precisa sim lembrar, reconhecer isto. Há tantos problemas no relacionamento por falta do entendimento dessas diferenças. São duas pessoas distintas. O casamento não é uma unidade, duas coisas que se unem. É uma unicidade, duas coisas que se fundem. E o casamento, ainda que seja com pessoas distintas, diferentes, e há uma diferença abissal, mas são pessoas que se completam, ok? Pessoas que se completam. Então, olhar e não negligenciar para a história do cônjuge, isso é incrível, é importante, até porque quando entra num relacionamento conjugal, obviamente, passar um período de conhecimento, conhecendo a história do outro. O temperamento, se é sanguíneo, se é fleumático, se é colérico, se é melancólico, cada um desse temperamento tem as suas virtudes, tem os seus pontos fortes e tem as suas falhas. E isso é importante. Inclusive, na terapia de casais, nós trabalhamos sobre o autoconhecimento. E dentro do autoconhecimento, podemos trabalhar a questão do temperamento. Ok? Então, entender essas diferenças evita interpretações equivocadas e desentendimentos constantes. Outro ponto são as estratégias saudáveis para resolução de conflitos. Além de reconhecer dentro do manejo de conflitos e estresse, também devemos reconhecer, além de reconhecer as diferenças de ambos, as estratégias saudáveis para essa resolução também faz parte. A prática do perdão. Você tem a sensibilidade, a facilidade de liberar perdão quando seu cônjuge ele falha, ele erra? A negociação também faz parte. O tempo para reflexão são formas eficazes de lidar com tensões sem causar feridas emocionais. Precisamos refletir sobre a realidade das problemáticas, dos conflitos, dos estresses no relacionamento que são inevitáveis. Os conflitos são inevitáveis. O estresse são inevitáveis. Mas é possível trabalhar com o manejo. Eu chamo de ferramentas. As ferramentas sendo empregadas na hora certa, no momento certo, no relacionamento, fará
toda a diferença. Tá certo? Terceiro ponto, influência do passado pessoal na relação. Presta bem atenção aqui. O passado de alguém, neste caso, o passado do cônjuge, do seu cônjuge, pode influenciar no relacionamento, pode influenciar na relação conjugal de vocês. Eu não sei se atualmente está influenciando e você tem notado, tem percebido isso. Então, cargas emocionais familiares, então traumas não resolvidos podem influenciar no conflito, na relação de vocês, a carga emocional. Os traumas, às vezes aquela mulher, aquele homem, na sua infância ou na sua adolescência, ele teve um trauma quando presenciou a sua mãe sendo espancada pelo seu marido, que no caso era o papai dele, o papai dela, ou foi abusado, abusada na sua infância, no seu período da adolescência. Então, este trauma que ele trouxe consigo, que não foi resolvido, não foi tratado, pode influenciar na relação de vocês. Padrões de relacionamentos aprendidos na infância também. O ser humano é um ser de imitação. Ele aprende, ele imita. E às vezes a mulher, ela inconscientemente, como psicanalista clínico aqui, eu quero te dizer que nós usamos diariamente de mecanismos de defesa do ego. Estes mecanismos de defesa são estratégias que o ego ele utiliza para nos proteger de momentos, episódios dolorosos durante a nossa vida. Todavia, eles são inconscientes. E, às vezes, se utiliza de momentos de projeção. A mulher projeta, ela traz consigo aquele comportamento da mãe, o homem, aquele comportamento do pai. E, às vezes, são comportamentos inconvenientes, incoerentes dentro da relação conjugal. E isso vai trazer problemáticas, tá certo? Problemáticas. Observe que as inseguranças pessoais podem interferir na dinâmica conjugal. A mulher, o sexo feminino, por natureza, há uma insegurança na sua vida. Portanto, é necessário ela estar com o homem que a faça uma mulher singular, que passe para ela segurança em meio a uma sociedade pós-contemporânea, onde há tantas exigências, cobranças sobre a mulher, para com a mulher, sobrecarregando-a de uma perfeição impecável. Então, tudo isto, dentro deste ponto, pode influenciar na relação de vocês. E talvez esteja influenciando e você não estava vendo, não estava percebendo. Então aqui, nós estamos trazendo aqui à tona, a lume, as características, pontos que estão às vezes implícitos no seu relacionamento e você não estava percebendo. E você estava ou está levando, empurrando com a barriga o seu relacionamento, a sua relação conjugal, a sua vida amorosa. E você sabe disso. A importância do autoconhecimento. Então, investir no autoconhecimento favorece a maturidade emocional e reduz a projeção de dores internas no cônjuge. Então,
aquilo que nós chamamos de autoconhecimento, há muitos casais que desconhecem a si mesmo. Há muitos casais. Então, o conhecimento é incrível. Há uma frase que diz que tem pessoas que acham caro, presta bem atenção, acha caro o valor do conhecimento, porém desconhecem o valor da ignorância. Acha caro o valor do conhecimento, mas desconhece o peso da ignorância. Então, conhecimento ninguém tira de você. Então, o autoconhecimento, você se conhecer, ninguém tirará de você. Então, investir é um investimento, é você investir em você. Você investe em tantas coisas materiais que são tão perecíveis e esquece de investir em você, de investir no seu relacionamento. Então, este investimento, do ponto de vista do autoconhecimento, irá proporcionar maturidade, quer seja emocional, quer seja psíquica, no casamento. Ok? Passemos para o próximo ponto. Sexualidade e intimidade emocional. Conexão além do físico. A intimidade emocional, ela fortalece o vínculo sexual, tornando-o mais significativo e saudável. Presta atenção. A intimidade, do ponto de vista emocional, há características interessantíssimas. Entender, compreender, validar o lado emocional do cônjuge irá fortalecer. Quantas vezes você valida os sentimentos, as emoções do seu cônjuge? Quando está chorando, você acalenta. Quando está com raiva, você dá aquele tempo, aquele espaço para a raiva passar. A intimidade, não apenas física, o ato sexual. O casamento tem outras áreas que precisam serem observadas, cultivadas, que nós chamamos de lado emocional, o lado psíquico. A mente e a emoção são duas áreas que estão interligadas com o corpo. Então, quando há esta área que são as emoções, quando elas estão fortalecidas, obviamente a vida sexual será benéfica, será beneficiada e haverá uma grande eficácia nesta área, você entende? Então, será uma área com mais significativo, com mais significância, com mais saúde, a área da intimidade sexual. Mas antes é necessário cultivar esta área, a área emocional, a área psíquica, a área mental. Tá certo? Agora falando sobre os tabus, expectativas e diálogos sobre a vida conjugal. Conversar sobre desejos, limitações e dificuldades sexuais contribuem para uma vivência mais plena, mais completa da sexualidade do casal. Presta bem atenção. Há muitos tabus ainda para com alguns casais, certo? Há muitos tabus. Então, a conversa, o diálogo aberto, sincero, franco, é inevitável. É inevitável. Falar sobre os desejos com a intimidade aberta é
de suma relevância, tá certo? E é fundamental para um alicerce sólido no casamento conjugal. Tratar acerca de limites, o que pode, o que não pode, como, aonde. Falar das dificuldades, sim. Há muitos casais, há problemáticas. Quando falamos sobre as psicopatologias, que são o sofrimento, são as doenças que estão ali na área da mente, né? Psico é mente, pato, doença, sofrimento. Biologia, o estudo, é o estudo das doenças da mente. Porém, elas são ocasionadas ali pela área emocional. E quando há essas psicopatologias, elas vão prejudicar, influenciar o corpo, a vida diária, a vida cotidiana do casal. Há casais que têm problemáticas na vida sexual. Assim, por exemplo, a ejaculação precoce para com o homem, o vaginismo para com as mulheres. Há muitos problemas, queridos. Há profissionais da área. Há o ginecologista, que as mulheres podem procurar. Nós, homens, também há os profissionais. E a gente tem que procurar ajuda quando houver a necessidade, ok? Infelizmente, a impotência sexual para com os homens, e isso afeta o relacionamento conjugal. Então, a vida de diálogo sem tabu, mas sim com uma franca conversa, sincera conversa. E é bem verdade que quando chega a uma certa idade, há umas problemáticas a mais. A mulher adentra na menopausa, o homem adentra na andropausa, a queda de hormônios. E isso tudo tem que ser conversado abertamente, procurar profissional. Há muitas problemáticas, por exemplo, mulheres que são estéril, homens que são infértil, e não podem deixar o casamento para lá porque isso ou aquilo aconteceu. Não, é lembrar que lá atrás decidiu construir uma vida amorosa a dois, construir uma história a dois. E às vezes tem casais que já estão dentro de 5 anos, 10 anos, 20 anos, e por esses pontos não sabemos o que há de acontecer no porvir, não sabemos o que há de acontecer no futuro. Seria ótimo se soubéssemos, talvez. Então você decidiu casar com ela, você decidiu casar com ele, construir uma vida com ela, construir uma vida com ele. Então você precisa agora atar com as responsabilidades. Então, dentro dessa área conjugal, precisa ter as conversas abertas, tratar sobre os aspectos da vida de vocês, tá certo? Na terapia de casais, nós facilitamos, ajudamos o casal, mas parte deles também. Você precisa querer, você precisa desejar o auxílio, tá certo? E não jogar para lá, não. Você precisa tomar uma decisão. O seu casamento não pode cair no fracasso, não. Você pode reerguê-lo, mas basta você decidir, tá certo? Último ponto, apoio mútuo e cuidado com a saúde mental individual. Então, reconhecimento dos sinais de sofrimento psíquico é importante. Então, alterações de humor, isolamento, irritabilidade, insônia podem ser indicativos
de que um dos cônjuges está enfrentando um adoecimento emocional. Então, assim como o casal, o casamento está sujeito a problemas como um acidente, a perda de um ente, no caso, a perda do cônjuge, como também uma doença crônica. Isso, todo casamento, todo casal está sujeito. Então, não tem como tirar, por exemplo, outras problemáticas, como a depressão, a crise de ansiedade, o adoecimento emocional e ou mental. São fatores que o casamento está sujeito e precisa ser trabalhado, precisa ser tratado e precisa ser reconhecido. Você precisa reconhecer que precisa de ajuda. Você precisa reconhecer que a sua esposa, o seu cônjuge, precisa de ajuda. Você precisa reconhecer que o seu marido, o seu cônjuge, precisa de ajuda. Você precisa reconhecer que o seu relacionamento, que a sua relação conjugal, o seu casamento precisa de ajuda. Você precisa reconhecer isto. Precisa. Outro ponto é o incentivo à busca por profissional. Então, o apoio mútuo tem que ser mútuo, recíproco. É você olhar para ela e dizer: meu amor, filho, nós precisamos de ajuda. Filha, precisamos de ajuda. Você precisa de ajuda, nós precisamos de ajuda. É um casal, é uma equipe. E isso é de suma importância. Ambos reconhecerem que precisa de apoio, precisa de cuidado. Este cuidado é mútuo. É um cuidado de ambos. É um cuidado que pode, sim, prolongar a vida de ambos. Tá certo? Então, há um incentivo, é incentivar. Sabemos que há tabu, preconceito ainda para com os profissionais da área da saúde mental. Todavia, precisa ser quebrado. E é incrível que, aos poucos, tem pessoas que ainda estão resistindo. Aos poucos, ainda tem pessoas que estão com barreiras. Ao mesmo tempo, estão abrindo a sua mente. E se você está assistindo esta aula sobre a saúde mental do casamento, eu acredito que você tem interesse. Você tem interesse, você tem sim um leque aberto para o entendimento desta área. Então, casais saudáveis compreendem que procurar profissionais, procurar terapia individual ou de casal, não é sinal de fraqueza, não, mas sim de sabedoria e de cuidado mútuo. Tá certo, querido? Eu concluo falando para vocês. Saúde mental do casamento não é algo que se alcança de forma automática, não. Mas sim construída diariamente, através do diálogo, através da empatia, sentir-se como, colocar-se no lugar dele, mas também através da escuta, uma escuta ativa, uma escuta atenta, a disposição para crescerem juntos. É assim que a saúde mental do casamento é construída diariamente. Quando um dos cônjuges ou ambos os parceiros, eles negligenciam sua saúde emocional, sua saúde psíquica, mental, o relacionamento inevitavelmente sofrerá, queridos. Por outro lado, quando os casais que se cuidam individualmente e eles investem no fortalecimento da relação, eles criam um ambiente de segurança emocional,
Eles criam um ambiente de respeito. Eles criam um ambiente de amor duradouro, perene, contínuo. Então, cuidar da saúde mental, portanto, é um ato de amor. É um ato de amor consigo mesmo e com o cônjuge. Queridos, eu agradeço muitíssimo por você estar aí. Meu muito obrigado por você estar assistindo esta aula, que nós, com tanto prazer, cuidado, compartilhamos semanalmente, mensalmente. É possível, sim, ter um casamento saudável, quer seja física, emocional e sexualmente. É possível. Precisamos reconhecer as nossas limitações. Precisamos reconhecer as nossas fragilidades. Precisamos reconhecer quando estivermos em perigo. Precisamos sim reconhecer tudo o que estiver em volta afetando o nosso relacionamento. Meu muito obrigado e até a próxima.